Você não precisa saber tudo de tudo, mas você precisa saber tudo de alguma coisa e alguma coisa de tudo. Olá pessoal, eu sou o Júlio Aguiar, eu sou sócio, diretor de planejamento e mídia da agência Rocha. Eu queria falar um pouco sobre conhecimento. Eu vejo muita gente nova eventualmente perdida sobre o que estudar, onde se aprofundar. Então eu queria dar minha opinião rápida sobre isso. Baseado na minha carreira, nas pessoas que eu conheci ao longo da minha carreira, o conhecimento horizontal, que é você saber de tudo, outras coisas além, não necessariamente relacionadas à sua área, ele é muito importante. Muita gente não dá a devida importância a isso. Esse conhecimento de outras áreas, ele te ajuda tanto a lidar com pessoas de outras áreas, quanto a gerar empatia, porque você começa a entender melhor como é a vida daquela pessoa. Então, por exemplo, se você é um redator, você não precisa entender de arte detalhadamente, mas se você entender um pouco, vai te ajudar na hora de você lidar com o seu diretor de arte. Então, se você entender de diagramação, se você entender de tipografia, para dar ênfase no seu texto, se na hora de você criar o seu texto, você já pensar como você vai diagramar ele, como é que você quer, como é que vai ficar o título em cima, que tipo você quer usar, se você quer ele caixa baixa, caixa alta, se você quer um tipo serifado, sem serifa, um romano, um egípcio, um etrusco, isso é importante, isso vai te ajudar na hora de você conversar com o seu diretor de arte e vai ajudar na hora de você criar o seu trabalho, você vai criar isso com mais propriedade. E isso eu acho que para todo mundo. Eu estou citando os exemplos aqui dentro de uma agência, mas acho que qualquer empresa onde tem pessoas de áreas diferentes, isso é válido, que é praticamente qualquer empresa. Então você entender um pouco do trabalho das pessoas perto de você te ajuda. Mas claro, você tem que dar ênfase à sua área. Então você tem que entender muito ou entender tudo da sua área e você tem que entender um pouco das outras áreas. Um exemplo bem típico é o atendimento. O atendimento ele conversa com todo mundo na agência, ele tem que entender um pouquinho de tudo. Ele precisa necessariamente ser um profissional especializado em cada uma dessas áreas? Não, claro que não. Ele não precisa conseguir sentar lá e fazer o trabalho de cada um. Mas ele precisa entender um pouco, ele precisa conseguir brifar, explicar, avaliar. Todas essas ferramentas vão ajudar ele no dia a dia. Então, acho que o atendimento ele é mais cobrado por isso. De uma forma geral, a agência cobra o atendimento e entender um pouco de tudo. Mas as outras áreas ninguém cobra. Então eu estou cobrando aqui. Então mídia, você tem que entender um pouco de outras coisas. Arte, você tem que entender um pouco de outras coisas. Por exemplo, a parte de front-end, os profissionais que desenvolvem front-end, desenvolvem a camada de HTML e CSS, esses profissionais precisam entender um pouco de arte, precisam entender um pouco de Photoshop, precisa entender um pouco de mídia na hora de ajudar a mídia a colocar os tags no lugar certo. Esse tratamento detalhado, ele ajuda na compreensão e ele facilita e ele agiliza o trabalho dentro da agência. Então, na prática, quanto mais você souber de outras áreas, você vai ficar um profissional mais competente na sua área, que você vai ser mais capaz ou capaz de interagir melhor com as áreas em volta de você. Foque na sua área, claro, estude bastante a sua área específica, mas procure estudar um pouco também as áreas dos outros. Uma frase que eu ouvi no início da minha carreira, que eu gosto de falar até hoje, me explica isso com o máximo de detalhes possível. Porque eu quero, a partir daquele momento, entender bem aquilo. E se por acaso eu tiver aquele problema de novo, eu já vou ter um pouco mais de propriedade sobre aquilo ali. Vou saber resolver aquele problema, ou eu vou saber conversar com um profissional de uma forma um pouco melhor. Então procure ser detalhista, Entre nos detalhes, estude, vá lá, converse, pergunte. Eu acho que de uma forma geral as pessoas não sabem conversar, não sabem fazer perguntas. Então esse é um bom tema de vídeo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido. Se você ainda não me segue no Facebook ou no YouTube, os links dos canais vão estar aqui embaixo. Até a próxima.